Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Viram aí a nova vinheta, né, do canal? Espero que vocês gostem, tá? Então, dê aí o joinha de vocês aqui no vídeo que eu estou postando, já inclusive apreciando já essa vinheta, que é muito importante assim, para a gente poder modificar um pouquinho aqui o nosso trabalho, né? O nosso trabalho do dia a dia. Bom, eu quero aqui trazer para vocês 3 notícias importantes, tá? Primeiramente, eu quero começar falando ainda um pouco sobre o Ciro Gomes, né? Com aquela entrevista que ele convidou, né? O humorista Gregório do Vivier, que é do Greg News, da HBO. E eu acho que boa parte de vocês, a maioria, já sabem, né? Isso já está correndo nas redes sociais. Assim, o quanto que foi bem complicado mesmo a entrevista, né? Como que foi complicado o entrevistador, que foi o Ciro Gomes, né? Que convida o Gregório do Vivier, né? Para que ele pudesse conceder uma entrevista para ele no seu programa, né? Na rede social. E essa cena lamentável que a gente vê assim, só poderia mesmo vir do Ciro Gomes, né? E com isso eu quero aqui comentar assim, um pouco sobre essa figura, né, política e o quanto que o Ciro Gomes ele pode ser uma pedra no sapato, e não apenas isso, não uma pedra no sapato, mas um problema muito sério para o próprio Lula. Tá? Isso eu já previa, eu já falei inclusive aqui no canal sobre isso, tá? Há um bom tempo atrás, que talvez muita gente possa não se lembrar, mas eu já fiz esse comentário quando ainda muita gente não se preocupava muito com o Ciro, né? Achando que não, que o Ciro ele tem uma tendência para a esquerda, que ele vai acabar se aliando, né, ao Lula. Isso não aconteceu até hoje e eu acredito que não vai acontecer, tá? É, essa, essa raiva do Ciro é uma coisa engraçada, né? Ela não é uma raiva assim apenas política, ela é uma raiva pessoal, um ódio pessoal que ele tem em relação ao Lula. Por isso que ele joga, né, tudo que ele tem contra o Lula, né, se utilizando de muitas coisas assim, de muitas ideias que são ideias dele, que isso não tem um fundo de verdade. Tanto é que com a entrevista com o Gregório do Vivier, vocês puderam notar o quanto que ele não deixava, por exemplo, o Gregório falar e chamava o Gregório, inclusive, de mentiroso, né? E sendo que depois, até eu andei vendo no canal do Metrópolis, né? Que eles mostrando assim o quanto que o Gregório tinha razão. Muitas afirmações do Gregório tinha razão, tá? É, e que o Ciro, equivocado, totalmente equivocado, ou seja, a mentira estava mais com ele do que com o Gregório, né? Ele que era um mentiroso, ele que acabou passando, assim, como se fosse um mentiroso no meio dessa história toda. Bom, mas essa é a questão que eu estou, inclusive, levantando aqui a respeito do Ciro, né? O Ciro, eu penso assim que ele é um problema, porque isso tudo que ele está fazendo, ele está dando mais, como se diz assim, está dando mais ibope, né, mais força para o Bolsonaro. Isso com toda certeza, né? Tanto é que essa entrevista os bolsonaristas utilizaram da própria entrevista, de tudo que o Ciro anda aí jogando a sua raiva, essa coisa toda contra o Lula. Os próprios bolsonaristas estão se utilizando disso daí para vir nas redes sociais, né, para poder também fazer todo esse jogo de ódio, essa coisa toda contra o Lula. Bom, essa é uma das notícias, né? A segunda notícia que eu quero trazer aqui para vocês diz respeito sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Para isso eu quero primeiramente aqui passar um vídeo, tá, para vocês terem mais ou menos assim uma noção sobre o número de mortos que aconteceu lá na favela da Penha, né, no Rio de Janeiro. Veja aí o vídeo. 52 minutos. Eric, eu estou recebendo aqui informação de que subiu o número de mortos resultantes aí daquela operação de ontem da polícia.
Isso, Fachel, subiu sim. Como é que a gente amanheceu hoje, né? Os números que a gente deu agora há pouco, que eram 22 pessoas mortas, incluindo a Gabriele, aquela moradora da Chatuba que foi baleada e morta dentro de casa. Agora há pouco, a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde, o representante que fica aqui no Getúlio Vargas, ele nos procurou e atualizou esses números. Então, gente, o número de mortes aí decorrentes dessa operação subiu para 24. Por quê? Porque 2 pessoas que estavam internadas aqui no Getúlio Vargas morreram durante a madrugada. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, eram 2 pessoas que estavam internadas sob custódia e tinham um quadro de saúde grave e morreram durante a madrugada. Bom, então vocês viram aí, né, que o número de mortos lá na Favela da Penha subiu, né? E agora eu quero também apresentar para vocês algumas fotos, tá, que eu coletei, inclusive, aqui na internet. Vejam. Então, aqui tem algumas fotos dessa operação, né? 3 dos 8 mortos em operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, são de Belém do Pará. Familiares vêm de avião para liberar o corpo. Aqui nós temos outra foto, né? Moradora e 10 suspeitos mortos na Penha. Aqui tem aqui a foto, né, dos que foram mortos, tá? Aqui também mais uma foto lá da operação. Famílias reconhecem corpos de mortos no Complexo da Penha através de fotos tiradas pela polícia, né? Aqui também outra imagem, né, da polícia lá. Outra imagem. E aqui também o que é interessante é a gente saber que, olha só, a operação do BOP, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal tem 11 mortos, sendo uma moradora na Vila Cruzeiro. Casos de polícia extra online. Aqui, esses 11 mortos já foi uma notícia de um dia atrás, né? A gente tá mais aqui mostrando aqui as fotos aqui para vocês. E assim vai, gente, né? A situação aí do Rio de Janeiro. Aqui, segundo a operação policial que matou 8 na Penha, é a mais letal do ano no Rio. Então, a gente vem cada vez mais assim percebendo, né, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, um tipo de política, né, que está sendo, né, implementado, inclusive que o governador do Rio de Janeiro, ele é bolsonarista e o Bolsonaro elogia, né, inclusive o Bolsonaro ele tem prestado homenagem aos policiais, né, do BOP, também da Polícia Federal, desse conjunto, né, de policiais que foram lá na favela do Rio de Janeiro e fizeram essa matança, né? Tem muita gente que não entende a situação, não conhece a situação do que realmente está acontecendo, o que está por trás de tudo isso, e simplesmente vão jogando, né, assim, aquela ideia falsa de que a polícia está lidando com bandidos, né? Está lidando com bandidos. Uma coisa que muita gente às vezes não entende é o seguinte: esse mundo do crime, assim, gente, é uma coisa muito complexa, muito complicado, que não é resolvendo dessa maneira, né? Matando, como se você estivesse lidando com uma caça, né? Uma caça de animais, né? Que você tem esse tipo de ação, essa ação truculenta, essa ação complicada da polícia, que acaba, inclusive, nesse meio, né, envolvendo inocentes, pessoas inocentes. Em todas essas matanças que a gente tem visto aí, tem pessoas inocentes, tem pessoas que não se tem prova, por exemplo, de envolvimento delas, tá? E tem outra coisa, muitos negros e negras também que estão nesse meio, que são mortos. Então, como eu já fiz vídeo aqui, inclusive, falando da chacina, né, do assassinato de pessoas ou de populações mais pobres, né, isso vem acontecendo de uma forma crescente no Rio de Janeiro, o que tem ferido muito assim os direitos humanos, né? Os direitos humanos aqui foi basicamente rasgado, né? Foi basicamente rasgado. Não, é como se não existisse direitos humanos, como já é passado na cabeça de muita gente de que direitos humanos defende bandido, né? As pessoas não conseguem entender qual é realmente assim a luta dos direitos humanos. E nesse meio todo, você acaba pegando ou você acaba eliminando, né, pessoas que são ligadas ao tráfico, mas que eu diria assim que são pessoas que estão mais embaixo, né, na escala, se a gente for pegar
de uma escala mais elevada, porque os grandões, por exemplo, eles não são pegos, esses grandões não são mortos. Isso significa que matando essas pessoas não tem o sentido de que a tendência é de você diminuir, por exemplo, o tráfico. O tráfico ele irá continuar e firme, porque os grandões, muitas vezes, olha só, estão de gravatas. Os grandões, em muitas das vezes, isso vocês assistem muito em filmes e isso é muito real. Isso é muito real. Eles são mais engravatados, tá? Isso é uma maneira de dizer. Eles estão em lugares chiques, eles são pessoas riquíssimas, e vocês podem ver que a polícia não chega nessas pessoas, mas vão lá na favela, onde tem pobres, invade de qualquer jeito, porque não é dessa maneira que se faz, né? E isso é contra a lei, tá? Existe lei para isso, né? E sei lá, uma operação como essa, envolvendo inclusive até Polícia Rodoviária Federal, é viável isso? Polícia Federal, é viável? Enfim, então essa é uma outra notícia que eu queria passar para vocês. A terceira e última notícia. Um projeto de lei na Câmara Federal que tem como relator o Kim Kataguiri, ou como alguns dizem, o Kim Kataguiri, né? Esse projeto de lei, que se eu não estou enganado, inclusive é uma PEC, tá aqui. A proposta de emenda à Constituição PEC 206/2019. Significa que desde 2019 esse negócio vem correndo ali. Sabe o que a PEC prevê? Essa PEC prevê, gente? Mensalidades nas universidades públicas. Mensalidade nas universidades públicas. Depois de muito alvoroço, né? Ontem era para ter a votação na Comissão de Constituição e Justiça dessa PEC. Depois de muito alvoroço, né? Que houve, inclusive com participação de estudantes, de alguns professores e também de parlamentares contra essa PEC. Parlamentares, que é bom que se diga, de esquerda. Muitos petistas, né, estavam aí nesse meio. Aí a proposta, né, o projeto foi retirado de pauta, tá? Isso eu diria assim por enquanto. Por enquanto. Esse tipo de coisa vai com certeza voltar de novo. E se o Bolsonaro ganhar as eleições, porque vejam bem, isso aqui é algo assim que faz parte do projeto político de Bolsonaro. O projeto político de Bolsonaro, com Paulo Guedes, né, e companhia, é privatizar as universidades públicas. Vocês estão pensando que a privatização é só de algumas estatais, como nós estamos ouvindo falar, como Petrobras, Eletrobras, essa coisa toda? Não. Eles querem privatizar a universidade pública, porque na cabeça deles, quem quer estudar, paga. E quem pode pagar é quem pode estudar. Quem não pode pagar, não estuda, né? Então você vai ter uma quantidade enorme de analfabetos, né, pelo Brasil afora, como o Brasil, num certo tempo, já teve. Quando foi no governo Lula e Dilma, nós tivemos assim uma grande enxurrada, uma grande quantidade de pessoas mais pobres, pessoas negras, né, que foram, né, frequentar as universidades. E nós podemos ter esse corte, né, se de repente uma boa parcela da população eleger, né, esse desgoverno, esse governo da extrema-direita que é destruidor do nosso país. Então nós poderemos ter assim o maior retrocesso que o Brasil já teve em toda a sua história. Mas como nós aqui torcemos, né, pela eleição de Lula, acreditamos sim que tudo isso vai ser derrotado em outubro, com toda certeza. Lula presidente, Lula 13. Até a próxima.